A natureza é uma força poderosa e magnífica, capaz de criar cenários deslumbrantes e ecossistemas vibrantes, mas quando essa força se transforma em fúria, as consequências podem ser catastróficas. No vídeo de hoje, vamos explorar alguns dos momentos mais dramáticos da natureza que saiu do controle, desde tsunamis que arrasaram cidades costeiras até furacões que trazem ventos destrutivos. Cada um desses eventos nos lembra da vulnerabilidade da humanidade diante das forças naturais. O descongelamento da Antártica não apenas altera os ecossistemas locais, mas também contribui para o aumento do nível do mar, ameaçando comunidades ao redor do mundo. Vulcões que despertam após séculos de silêncio e tornados que varrem tudo em seu caminho são testemunhos do poder incontrolável da Terra. Tempestades de areia que obscurecem o céu e avalanches que descem montanhas com uma força implacável nos lembra que a natureza pode ser tanto bela quanto aterrorizante. Então, junte-se a nós enquanto exploramos esses eventos extremos e refletimos sobre como podemos nos preparar e responder a eles. A natureza pode sair do controle, mas juntos podemos encontrar maneiras de enfrentar seus desafios. Eu sou a Radassa Carvalho e vou conduzir esse documentário, essa matéria, essa reportagem de uma maneira interessante. Você está no canal Últimas Notícias. Mas antes de continuar, eu quero te convidar, se tu ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever aqui no canal, deixar seu like, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações, ok? Vamos lá então, começando com uma avalanche no deserto e também em outros lugares e áreas montanhosas em que você pode ser surpreendido, pois uma avalanche pode parecer um conceito contraditório, principalmente no deserto, já que elas são geralmente associadas a regiões montanhosas e cobertas de neve. Mas existem fenômenos semelhantes que podem ocorrer em ambientes desérticos, como deslizamento de areia ou avalanche de areia. Uma avalanche de areia ela pode ocorrer quando uma grande quantidade se solta e desliza ladeira abaixo. Em desertos, as tempestades de vento podem criar condições propícias para o deslocamento da areia. Assim como uma avalanche de neve, uma avalanche de areia pode ser extremamente perigosa. Embora não sejam tão comuns quanto as avalanches em regiões frias, onde há relatos de deslizamentos significativos. Então, vamos descobrir sobre avalanches de águas e neve, que são fenômenos impressionantes e potencialmente perigosos que ocorrem nessas regiões montanhosas, em áreas onde a neve se acumula em grandes quantidades. Essa avalanche ocorre quando uma quantidade significativa de neve solta e desce uma encosta montanhosa. Isso pode ser desencadeado por vários fatores, como mudanças de temperatura, chuvas intensas, atividade sísmica ou simplesmente pela acumulação excessiva de neve. Existem vários tipos de avalanche, por exemplo, a avalanche de slab e a avalanche de powder. A de slab
Ocorre quando uma camada sólida de neve se rompe e desliza. Esse tipo é mais perigoso, pois pode ser grande e rápido. A powder, formada por partículas leves de neve, se soltam e descem rapidamente. Essas avalanches podem se espalhar nas áreas mais amplas. Agora, fatores como inclinação do terreno, tipo de neve, temperatura e umidade desempenham papéis cruciais na formação de uma avalanche. Mudanças repentinas nas condições climáticas podem assim aumentar o risco. As consequências das avalanches podem causar danos significativos às pessoas, estruturas e ecossistemas. Elas podem enterrar esquiadores, montanhistas e até comunidades inteiras. Uma avalanche de água, também chamada de flash flood ou inundação súbita, ocorre quando há um aumento rápido no volume de águas em determinados locais, frequentemente após chuvas intensas ou rápida fusão de neve. Quando chove muito e em pouco tempo, o solo pode não conseguir absorver toda essa água. Durante a primavera, o descongelamento de neve acumulada pode levar a um aumento rápido também nos níveis dos rios. E a quebra de barreiras, de barragens ou o bloqueio natural do curso da água pode causar deslizamento e inundações repentinas, pois essas inundações súbitas podem causar uma grande destruição, arrastando carros, inundando casas e causando deslizamento de terra nas áreas adjacentes. Em muitos casos, as avalanches de neve podem contribuir para as avalanches de águas, quando grandes quantidades de neve derretem rapidamente devido ao aquecimento ou às chuvas intensas. Isso pode resultar em inundações súbitas nas áreas abaixo. A erupção de um vulcão é um dos fenômenos naturais mais impressionantes e devastadores que podem ocorrer na Terra. Quando um vulcão entra em erupção, a lava, cinzas e gases são expelidos de sua cratera, criando um espetáculo visual que pode ser tanto fascinante quanto aterrorizante. O impacto dessas erupções nas cidades, nos veículos, pode ser devastador. Durante a erupção, o magma que se acumula sob a superfície da Terra é empurrado para fora devido à pressão interna. Quando atinge a superfície, esse magma se transforma em lava. A temperatura da lava pode variar entre 700 a 1200 graus Celsius, o que a torna capaz de derreter quase tudo em seu caminho, incluindo estruturas e veículos. Cidades próximas a vulcões ativos enfrentam riscos significativos. A lava pode inundar ruas, edifícios e instalações essenciais como hospitais e escolas. Em algumas erupções históricas, como a do Monte Vesúvio, em 79 d.C., cidades inteiras foram cobertas por cinza e lava, resultando em perda total da infraestrutura. Quando uma erupção é iminente, as autoridades frequentemente ordenam evacuações. Isso leva ao deslocamento em massa de pessoas que precisam deixar suas casas rapidamente. O tráfego intenso pode causar congestionamentos, dificultando a fuga segura. A lava e as cinzas vulcânicas podem contaminar fontes de água potável e solo agrícola, resultando em problemas de saúde pública e na segurança alimentar após a erupção. Veículos deixados nas ruas durante uma erupção podem ser rapidamente cobertos por lava ou cinzas quentes, resultando em danos irreparáveis.
Muitos carros podem derreter ou pegar fogo devido ao calor extremo da lava. Estradas podem ser bloqueadas por fluxos de lava ou deslizamentos de terra causados pela movimentação das cinzas vulcânicas. Isso dificulta não apenas a evacuação, mas também o trabalho das equipes de emergência que tentam prestar assistência. Os fenômenos naturais, como tsunamis, tornados e enchentes, são forças poderosas que podem causar destruição significativa e alterar a vida de milhões de pessoas em questão de minutos. Cada um desses tem suas próprias características, causas e consequências, mas todos compartilham a capacidade de devastar ecossistemas e comunidades inteiras. Os tsunamis são ondas gigantescas geradas por perturbações no fundo do mar, geralmente causadas por terremotos, erupções vulcânicas ou deslizamentos de terra subaquáticos. Ao contrário das ondas normais, que são formadas pelo vento, os tsunamis se movem em alta velocidade e podem atravessar oceanos inteiros. A maioria dos tsunamis ocorrem em regiões ao longo do Círculo de Fogo do Pacífico, onde as placas tectônicas se encontram. Quando um terremoto subaquático desloca uma grande quantidade de água rapidamente, isso resulta na formação de ondas que podem crescer em altura à medida que se aproxima da costa. Os tsunamis podem causar destruição massiva quando atingem áreas costeiras. As ondas podem alcançar alturas superiores a 30 metros, arrastando tudo em seu caminho, casas, veículos e até mesmo vidas. Além dos danos imediatos causados pelas ondas, os tsunamis também podem resultar em contaminação da água potável e destruição de infraestruturas essenciais. Olha a diferença de um tsunami para um tornado. Os tornados são colunas giratórias de ar que se estendem desde uma nuvem até a superfície da Terra. Os tornados são conhecidos por sua força devastadora e podem causar danos extremos em áreas muito localizadas. Tornados geralmente se formam em condições meteorológicas específicas, como quando massas de ar quente e úmido colidem com o ar frio e seco. Essas condições frequentemente ocorrem durante tempestades severas, especialmente em regiões conhecidas como Corredor dos Tornados nos Estados Unidos. Um tornado pode destruir edifícios inteiros, arrancar árvores pela raiz e lançar veículos a longas distâncias. Além dos danos materiais, os tornados representam um risco significativo à vida humana. Mas falando de tornados e tsunamis, existem também as enchentes, que são e ocorrem quando um acúmulo excessivo de água existe em áreas normalmente secas. Isso pode ser causado por chuvas intensas, descongelamento rápido da neve ou falhas em sistemas de drenagem. As enchentes podem ser repentinas ou prolongadas. As enchentes repentinas ocorrem rapidamente após chuvas intensas ou deslizamentos de terra, enquanto as enchentes prolongadas resultam de chuvas contínuas ao longo de dias e semanas.
As enchentes podem causar danos extensivos a propriedades e a infraestruturas. Elas podem inundar casas, danificar estradas, interromper serviços essenciais como eletricidade e água potável. Além disso, as enchentes representam riscos à saúde pública devido à contaminação da água e à proliferação de doenças. Bem, tsunamis, tornados e enchentes são fenômenos naturais impressionantes que demonstram o poder da natureza. Embora sejam imprevisíveis e potencialmente devastadores, a preparação adequada para mitigar seus impactos é importante. Sistemas de alerta precoce, educação comunitária sobre riscos naturais e planejamento urbano são responsáveis e fundamentais para proteger vidas e propriedades diante dessas forças poderosas da natureza. Outro episódio em que você pode conhecer a fúria da natureza é durante uma tempestade de areia, pois são fenômenos meteorológicos que ocorrem em regiões áridas e semiáridas, caracterizadas por fortes ventos que levam partículas de areia e poeira do solo. Esses eventos podem ter impactos significativos tanto no meio ambiente quanto na vida humana, criando um espetáculo visual impressionante, mas também trazendo desafios consideráveis. As tempestades de areia são formadas quando ventos intensos, muito leves associados a frentes frias ou sistemas de baixa pressão, agitam o solo seco e solto. A força do vento pode levantar partículas de areia em grandes altitudes, criando uma nuvem de areia que pode se deslocar por longas distâncias. Essas tempestades podem ocorrer repentinamente e durar desde alguns minutos até várias horas. Regiões com clima árido ou semiárido, como desertos e áreas montanhosas secas, são mais suscetíveis a essas tempestades. A falta de vegetação para estabilizar o solo aumenta a vulnerabilidade à erosão. Períodos prolongados de seca podem resultar em solos desprotegidos e secos, facilitando o levantamento da areia pelo vento. Práticas como desmatamento, agricultura inadequada e urbanização podem agravar a erosão do solo, contribuindo para a ocorrência de tempestades de areia. Durante uma tempestade, a visibilidade pode cair drasticamente, tornando as estradas perigosas e aumentando o risco de acidentes. A inalação de partículas finas pode causar problemas respiratórios e especialmente em pessoas com condições pré-existentes como asma ou doenças pulmonares. As tempestades podem causar erosão do solo, afetando a fertilidade da terra e prejudicando a agricultura. Além disso, a deposição de areias em áreas não afetadas pode alterar ecossistemas delicados. A areia pode interromper atividades econômicas como transporte e comércio, além de causar danos a propriedades e infraestrutura. Embora seja possível evitar completamente as tempestades de areia, algumas medidas podem ser adotadas para mitigar seus efeitos. Plantar árvores e vegetação nativa ajuda a estabilizar o solo e reduz a erosão.
como técnicas como cultivo em contorno e rotação de culturas podem ajudar a manter o solo saudável, informar as comunidades sobre o risco associado às tempestades de areia e sobre como se proteger pode salvar muitas vidas e reduzir danos durante uma tempestade. Esses são alguns fenômenos naturais fascinantes que nos lembra da força da natureza e das interações complexas entre o clima, o solo e as atividades humanas. Embora possam ser impressionantes em sua aparência, os impactos negativos que trazem requerem atenção e ação para proteger tanto as pessoas quanto o meio ambiente em regiões propensas a esse fenômeno. Estamos chegando no final do nosso vídeo de hoje. Vamos finalizar falando do derretimento do gelo da Antártida, que é uma alerta para o futuro. O derretimento é um dos fenômenos mais alarmantes relacionados às mudanças climáticas e tem implicações significativas para o nível do mar e o clima global. A Antártida, que abriga cerca de 70% da água doce do planeta, está enfrentando um aquecimento acelerado devido ao aumento das temperaturas globais, resultando em muitas precariedades e em muita coisa difícil para o planeta, pois o derretimento sem precedentes de suas camadas de gelo. Vários fatores contribuem para esse derretimento. Por exemplo, o aumento das temperaturas médias globais, impulsionando principalmente pelas emissões de gases de efeito estufa, que está causando o aquecimento das águas oceânicas e do ar, o que afeta diretamente as camadas de gelo. As alterações nas correntes oceânicas podem trazer águas mais quentes em contato com as plataformas de gelo, acelerando seu derretimento. O calor atmosférico e a absorção do calor pela água estão contribuindo para que isso aconteça mais rapidamente. O derretimento das camadas de gelo da Antártica é uma das principais razões para o aumento do nível do mar. Estima-se que se todo o gelo da Antártida derretesse, o nível do mar poderia subir até 60 metros. Embora isso seja um cenário extremo e demore séculos para ocorrer, o derretimento da Antártida afeta os ecossistemas locais, incluindo a fauna e a flora adaptadas ao ambiente antártico. Espécies como pinguins e focas dependem das plataformas de gelo para a reprodução e a alimentação. O aumento do nível do mar pode levar a inundações em áreas costeiras ao redor do mundo, forçando milhões de pessoas a deixarem suas casas, causando assim crises humanitárias. Os padrões climáticos globais estão influenciando esse derretimento e afetando a circulação atmosférica, criando novas condições climáticas em diferentes regiões. Embora o desafio seja grande, algumas ações podem ser tomadas para impedir os efeitos do derretimento da Antártida, como a transição para fontes de energia renovável e a adoção de práticas sustentáveis são essenciais para reduzir as emissões que contribuem para o aquecimento global. Proteger áreas vulneráveis da Antártida e em outras regiões também pode ajudar a preservar a biodiversidade e os habitats naturais. Investir em pesquisa científica para monitorar as mudanças nas camadas de gelo e entender melhor os processos envolvidos no derretimento é crucial para desenvolver estratégias eficazes.
Finalizando então o vídeo de hoje, podemos dizer que o derretimento da Antártida é um sinal claro das mudanças climáticas em andamento e representa sim uma ameaça significativa não apenas para o meio ambiente local, mas também para as comunidades ao redor do mundo. Enfrentar esse desafio exigirá ação coletiva global e um compromisso sério com a sustentabilidade e a preservação do planeta. É fundamental que tomemos medidas agora para proteger nosso futuro coletivo diante desse fenômeno alarmante. E hoje nós falamos sobre quando a natureza resolve sair do controle. Falamos sobre tsunamis, furacões, tornados e o descongelamento da Antártica. Sem falar ainda dos vulcões que entram em erupção, das avalanches, tempestades de areia e enchentes que prejudicam muito a vida humana na Terra. Porém, esses fenômenos, além de serem perigosos, eles são fenômenos incríveis em que a natureza decide aí sair do controle. Mas tudo se aprende uma lição e que através dessa a demonstração que a natureza dá ao ser humano de que está algo fora do lugar, nós venhamos a cuidar um pouco mais do meio ambiente e dos locais aonde nós vivemos.